te andeceremai. Vem derramado o teu Espírito, Pai. Ora mais te andeceremai. Pai amado, tens liberdade, Senhor, para agir no nosso meio, Pai. Usa mais uma vez o teu servo, Senhor. Usa com poder, com autoridade, como sempre tens feito nesta casa, Pai. Paizinho amado, opera, Pai, milagres e maravilhas. Paizinho, assim nós te declaramos, Pai amado. Fica conosco, Pai. Obrigado por tudo, Deus. Amém. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Quem está feliz já com o Senhor neste lugar? Glória ao Senhor Jesus. Tome assento, queridos. Antes de nós entrarmos na palavra, quero saber se tem como colocar aqui no telão, isso, o mapa do plano divino através dos séculos. Há um plano de Deus para a raça humana. Há um começo, há um meio e há uma conclusão antes da eternidade. E nós estamos estudando esse plano todas as quartas-feiras, a partir das 19h30. Nós falamos sobre o início de tudo, antes mesmo. Não sei se tem como colocar para mim ali, filha. Então coloca, minha filha. Coloca lá. Isso, o Deus eterno, o passado de Deus, a eternidade de Deus, antes da criação do mundo. Depois nós falamos da queda de Satanás, falamos da terra original, falamos da terra caótica e, por último, demos apenas uma entradinha na criação, o que vai acontecer agora. Então você que deseja aprender a palavra de Deus, quer saber de onde você veio, por que existiram os dinossauros, não existe mais, coisas que você entra lá no History Channel e você encontra coisas que as pessoas dizem assim, mas como que o ser humano fez isso? Os alienígenas do passado. Não tinha nada de alienígena, irmãos. Era uma civilização que tinha aqui na terra, mas não era o homem. Quem era a igreja? Eram os anjos, e a gente mostra isso pela palavra de Deus, Satanás, o querubim ungido para guardar, habitava o jardim do Éden, mas não era o jardim de Adão, aonde Deus colocou Adão, era o jardim do Éden que Deus tinha colocado Satanás. Tudo isso está na palavra, é um estudo muito bacana, e aí a gente vai saber em que parte nós estamos, porque o estudo do plano divino é o relógio de Deus, para você saber em que fase, em que altura a humanidade está, desde que foi criado e até a conclusão, onde vai se dar o início, então, do milênio de Cristo. Então, você que está fazendo esse curso, venha, você que deseja aprender a palavra de Deus. Aí você diz, pastor, mas eu perdi a primeira parte, não tem problema nenhum. A gente vai mandar por PDF para você, você pode assistir também depois, e você vai fazer. E aqui, todos os irmãos devem fazer as perguntas, Teve um irmão que me procurou depois, ele falou, pastor, eu já tinha estudado sobre isso, e ali na terra caótica, foi a queda de Satanás, foi Satanás que destruiu a terra. Eu falei, exatamente. Ele falou, que eu tinha ficado em dúvida. Irmãos, quando o Senhor lançou Satanás por terra, porque a palavra diz que ele quis subir ao trono de Deus e quis tomar o lugar de Deus, Deus o lançou por terra. Nós aprendemos que Satanás era o querubim ungido para guardar, verdade? E eu falei um pouquinho sobre aquela música da Ivete Sangalo, que ela canta e ela diz assim, a minha sorte grande foi você cair do céu, meu querubim, e aí ela continua, não é isso que ela diz? Quem conhece essa canção? Levanta a mão aí. Para quem não conhecia essa parte do refrão da canção, ela continua e ela diz assim, poeira, levantou poeira. Quem lembra dessa parte aí? E ela diz que a sorte dela foi Satanás cair do céu, meu querubim, e ela está literalmente adorando o querubim Satanás.
E muitas vezes a gente canta essas músicas, coloca, ouve no nosso carro, ouve na nossa casa, e não sabemos por que começa a haver tanta desgraça dentro do nosso lar. Porque estamos invocando o querubim caído, que foi ungido, mas já não é mais. Amém, igreja? Então, eu te espero quarta-feira, seja muito bem-vindo. A partir das 19h30, amém? Quem veio gostou, irmãos? Vai vir quarta de novo? Isso. Venha e traga um amigo. Agora sim eu quero entrar na palavra que o Senhor colocou no meu coração para esta noite. Quando eu fui preparar essa palavra, estava estudando, orando e pedindo que o Senhor me desse uma palavra para compartilhar contigo. E eu sempre digo, Senhor, uma palavra que alimente a tua igreja, uma palavra que seja do teu coração para o nosso coração. E quando eu estava meditando, eu ouvi o Senhor dizendo assim: olhai para mim. O Senhor falou ao meu coração: olhai para mim. E eu lembrei então do texto. Abra sua Bíblia, Isaías, capítulo 45 e o versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Amém. Quando nós olhamos para as nações em crises, as nações em lutas, tantas dificuldades, nós tentamos tranquilizar o nosso coração, pensando que o Brasil está alheio a tudo que está acontecendo no mundo. Nós pensamos muitas vezes que o Brasil não entrará no governo mundial, mas é um engano. Talvez a nossa nação seja uma das últimas nações a aderir à nova ordem mundial, que já está em vigor, que já está em ação. Quando nós olhamos para a ONU, lá existem cadeiras, e cada cadeira tem o representante de uma nação. Mas existe uma cadeira chamada cadeira do agente independente. Mas, na verdade, esse agente independente, ele não é independente, ele representa algo. E depois você pode procurar isso nas redes e você vai encontrar o agente independente. Esse agente independente, ele representa o grupo LGBT, não sei o que, tudo lá. Ele representa. Irmãos, como que é possível que numa casa, numa organização, onde há representações de nações, haja uma representação LGBT? Para quê? Por quê? Cada um faz o que quer com o seu corpo, com a sua vida. Não é necessário, não seria necessário, mas é que faz parte da nova ordem mundial a desestruturação familiar. Faz parte da nova ordem mundial que a família, como nós conhecemos, seja destruída. O conceito de família, como nós entendemos, seja destruído. Aquilo que nós temos como moral e correto seja destruído. Está acompanhando, igreja? E nós entraremos nesse período de dores. Todas essas coisas que estão acontecendo no mundo é a preparação para o governo do anticristo. A palavra diz, Deus sabe disso e já revelou na sua palavra, que haverá um governo mundial, uma só moeda, um só banco que governa tudo. No ano passado, ou melhor, finalzinho de 2020,
O Brasil foi um dos últimos países a aderir ao Banco Mundial. Então, quando nós olhamos para o Banco Central do Brasil e outras nações, nós pensamos, cada país comanda a sua moeda. Hoje não é mais assim. Hoje, a diretriz vem de um banco mundial. Isso já está, não estamos entrando, isso já está acontecendo. Quando você faz o Pix, coisa boa é o Pix, não é verdade, irmãos? E passa dinheiro para cá e recebe dinheiro e não importa a hora e nem dia, coisa linda. Porém, tudo isso é para um governo mundial. E quando a gente fala de governo mundial, que maravilha, mas na verdade não é. Deus permitirá que Satanás, através do anticristo, governe durante 7 anos na face da terra. Durante esses 7 anos de grande tribulação aqui na terra, a igreja estará com o Cristo. Porém, nesse período que permanece aqui, Deus continuará a sua obra separando as suas ovelhas dos cabritos. Aqueles que são do Senhor, que temem a Deus, e aqueles que não temem. É o restolho, aqueles que ficarem na grande tribulação, o Senhor ainda vai trabalhar ali, dando a chance para eles, a chance final. Está acompanhando a igreja? Então, quando nós olhamos para isso, tem algo, irmãos, que você precisa entender. Eu e você não passaremos pela grande tribulação, mas nós vamos entrar no princípio de dores. E eu vou falar um pouquinho sobre o princípio de dores com você, que é o princípio de luta, é essa transição. Enquanto está acontecendo essa transição, o Senhor Jesus disse assim, através do apóstolo João em Apocalipse: quando se manifestar o homem da iniquidade, que é o anticristo, e ele se assentar no trono, no templo do Senhor, que vai ser reconstruído em Jerusalém, então haverá repentina destruição. Mas presta atenção, antes disso acontecer, haverá essa transição que está acontecendo. E isso a Bíblia chama de princípio de dores. E você já vai entender o que é o princípio de dores. Vai comigo, abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 24 e o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 24, versículo 8. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Diga comigo, princípio de dores. Esse princípio de dores é para nós, irmãos. É para a igreja de Cristo. Nós vamos sofrer o princípio de dores. A fúria do inimigo, a fúria do inimigo das nossas almas contra a igreja, que somos eu e você. E aí você pergunta, o que são essas coisas? O que são o princípio de dores? Versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Amém. Essa parte, atormentados, matar-vos-ão, odiado das nações, isso sempre aconteceu desde que a igreja nasceu. Porém agora, isso se intensificou como nunca antes. Como nunca antes. Quando você vai em Israel, nós tivemos a oportunidade de estar em Israel. Israel é interessante porque ele é um estado judeu. O estado de Israel, ele tem cidades dentro do estado que não pertencem ao governo israelense, mas estão sob governo palestino, sob governo muçulmano. Um exemplo, quando você está em Jerusalém, Jerusalém está sob o governo de Israel, mas você pega o ônibus, 15 minutinhos você chega em Belém. Mas quando você vai entrar em Belém, você vai ter que apresentar os documentos a uma aduana, e ali os muçulmanos vão te receber. Toda essa cidade de Belém, ela está cercada por uma grade grande e por cima
grades de arame farpado, só que aqueles arame redondo, parece uma prisão, a cidade toda está cercada. Irmãos, para que você compreenda, é como se Florianópolis estivesse debaixo do governo brasileiro, mas Palhoça estivesse debaixo do governo da Argentina, mas está dentro do território brasileiro. Você está compreendendo? E não é somente Belém, várias cidades. Agora, onde eu quero chegar com isso? Em Jerusalém, tem mesquitas onde os muçulmanos adoram a Alá. E não confunda, Alá não é o Deus Elohim. Não pense que Alá é o mesmo Deus que nós servimos. Tem as sinagogas judias, onde ali os judeus estão adorando Elohim. E tem as igrejas cristãs, onde o povo está adorando ao Senhor Jesus. E convivem juntos, não há problema nenhum. Sabe, você pode andar na rua, tanto judeu, cristão ou muçulmano, não há problema. Mas quando você entra no ônibus e você vai visitar Belém, o guia diz assim: se você tem uma cruz, esse crucifixo ou uma cruz de enfeite, esconda. Se você tem uma estrela de Davi, seja um anel, seja um brinco ou mesmo uma correntinha com aquele pingente estrela de Davi, esconda. Você não pode levar uma camiseta escrito Jesus na tua camiseta. Você não pode levar a bandeira de Israel na sua camiseta. Aí eu perguntei para a guia, mas por quê? E ela falou para todos nós, ela falou porque lá é domínio muçulmano e eles não aceitam. Presta atenção, eles não aceitam. Se você estiver com um símbolo cristão ou judaico, você corre o risco de ser esfaqueado. Está entendendo? O Senhor Jesus disse: sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. E aí você diz assim: não, tudo bem, mas isso é lá em Israel, aqui no Brasil não acontece isso. Não acontece? Então vai para uma faculdade, ou mesmo no ensino médio. Quando você entra na escola, já no ensino médio, e agora já também, já desde a quinta série, a professora de inglês, ela está falando contra Deus. Ela deveria estar dando aula de inglês, mas ela está falando contra Deus. A professora de geografia deveria ensinar geografia, mas está falando contra Deus. Ou está falando contra Deus, ou está falando contra os cristãos, ou está falando contra Jesus Cristo, debochando, ou está ensinando ideologia de gênero e falando que você deve fazer o que você quiser com o seu corpo. Está acompanhando? E se você se levanta e diz assim: eu creio que Jesus é meu Salvador, você será discriminado e odiado. Então nós estamos vivendo essa última fase que o Senhor Jesus disse: esse é o princípio de dores, quando você será odiado de todas as nações. Sereis odiado de todas as nações. E o interessante é que essa palavra nações, no original, quando você lê, está escrito etnos, que significa em todas as esferas, em todos os âmbitos. Não é somente nações no sentido de nação, mas sentido de trabalho, escola, roda de amigos. Hoje à tarde uma senhora me ligou lá de São Paulo, ela acompanha nós e ela pediu: pastor, ora por mim, porque eu aceitei Jesus como meu Salvador, mas agora os meus familiares não querem mais conversar comigo, não me convidam mais para as festas, eu fui excluído. Eu falei: mas por quê? Ela falou: porque eu aceitei Jesus como meu Salvador. Odiados de todas as nações. Esse é o princípio, só o princípio de dores. Estamos juntos, igreja? Olha só, continua a leitura comigo. Mateus 24, versículo 10. Nesse tempo, que é o princípio de dores, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Segura aí. Escandalizar vem da palavra
tropeçar. Quando fala assim, a pessoa se escandalizou, significa que a pessoa tropeçou, escandalon, tropeçou. Muitos se escandalizarão, muitos tropeçarão. Nestes últimos dias, as pessoas tropeçarão por não conhecer a palavra de Deus. E no meio dessa luta, irmãos, tão grande, que vem sobre a face da terra, só vai permanecer de pé, salvo em Jesus, quem estiver olhando para Ele. Quem estiver olhando para Jesus, quem não estiver com os seus olhos fixos em Jesus, quem estiver desatento, desapercebido, não subirá no dia do arrebatamento, não permanece. Estamos juntos? A continuação diz assim, ó: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Irmãos, nunca na história da igreja houve tanto falso profeta, nunca houve tanta falsa igreja. O irmão briga aqui, se desentende com o pastor, abre uma igreja. Se desentende com o outro, abre uma igreja. Acha que deve abrir uma igreja e começa, e aí pipoca igreja aqui, igreja ali, igreja lá. E alguém diz assim, melhor igreja do que bar. Se for uma igreja de Deus, amém. Mas se é da cabeça de uma pessoa, só vai trazer confusão, porque não é alguém preparado e muito menos chamado por Deus para plantar uma igreja. Falsos profetas. Você vai encontrar nas redes sociais pessoas que dizem falar língua, que dizem entregar palavra profética, que dizem curar, mas o milagre não está acontecendo. Irmão, que o sangue de Cristo nos dê graça, que nós estejamos olhando para Jesus. Porque se você começar a olhar para o homem, você vai cair, vai se escandalizar, vai tropeçar. A tua mirada não pode estar no teu pastor. A tua mirada deve estar na palavra de Deus. Quando o teu pastor prega, você deve conhecer a palavra de Deus. Quando o teu pastor prega, você deve conferir a palavra de Deus, os textos que ele passou, procura o contratexto, procura a história e veja se é verdade o que está sendo dito. Porque a tua alma depende deste manual, deste mapa da vida eterna. Não existe nada mais importante na tua vida do que vem depois, do que está por vir. Nós nos esforçamos tanto para terminar a faculdade, nos esforçamos tanto para construir a nossa casa, para levantar a nossa empresa, e muitas vezes não cuidamos da nossa alma. O Senhor diz para você nesta noite: olha para mim, olha para Jesus, aleluia. Versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Iniquidade é pecado. Iniquidade, irmãos, a diferença entre a palavra pecado e iniquidade é que a iniquidade é quando você pega algo que é pecado e diz que aquilo é certo. Iniquidade é quando você pega algo que é errado e diz que é certo. Então eu vou dar um exemplo para você perceber o mundo que nós estamos vivendo, aonde a iniquidade tem se multiplicado. Eu louvo a Deus que tem alguns irmãos dormindo, ou está em paz aqui dentro demais, né? Descansando no Senhor, né? Ou o inimigo está pesando a sua mente também. Mas olha aqui, iniquidade, presta atenção. Você que tem uma família grande, 3, 4 filhos, isso já aconteceu comigo. Eu chego no shopping com meus 3, só tenho 3, irmão, só 3. Chego no shopping com os 3, tem gente que vira o bico, tem gente que olha. Porque hoje é errado ter 3 filhos. Hoje é errado. Aí você vai alugar um apartamento, a pessoa pergunta: tem filhos? Aí você diz: tem um.
Tá, tudo bem. Mas se você fala, tenho 2, que a gente, não sei, sabe? Criança é barulho, criança incomoda, em criança chora. Mas se você falar, tenho 3, fala, não dá. Para 3 não. Mas a Bíblia diz que é para você ter filhos. A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. Mas o mundo diz que filho é caro, filho é gasto, filho é trabalho, filho é canseira. Mas o Senhor diz que filho é maravilhoso e que maravilhosos são os filhos à roda da tua mesa. Eu chego no shopping com os meus 3 filhos, alguém vira o bigode, alguém diz assim, que atrasado, mantoeira de filho. Mas daí 2 marmanjos, 2 homens, de bermuda rosa, de mão dada, de batonzinho, de sobrancelha feita, de unha pintada, e por aí vai. Ninguém dá um pio, ninguém pode falar nada. Iniquidade. O pecado é certo e a família é errado. Princípio de dores. Agora o perigo, irmãos, não está nessa gente, porque essa gente já estava perdida, eles não querem saber. O perigo está para nós, de tropeçar. Escandalizar é tropeçar. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Amor pelo quê? Amor pela palavra de Deus. Amor por dizer, eu sirvo a Jesus, custe o que custar. Eu sirvo a Jesus e não deixo me contaminar pelo mundo. Não vou tomar a forma do mundo. Não vou me conformar com o que está acontecendo, porque eu sou luz e sou sal da terra. E quando você se posiciona, você é chamado de hipócrita, de sem amor, odiado de todas as nações. Mas o problema maior são os infiltrados dentro da igreja. O apóstolo Paulo, ele já diz assim, olha, cuidado com os falsos irmãos. Diga comigo, falsos irmãos. Aquele que se diz irmão, mas não é. Esses dias eu vi uma entrevista do Lacombe com um falso irmão que se diz cristão e que é humorista. Eu não vou falar o nome dele publicamente, mas se você quiser, você me pergunta, depois você vai assistir, se você quiser. O Lacombe perguntou para ele e disse assim, você como evangélico, a gente sabe que os evangélicos estão padecendo muita perseguição, tudo que é dos evangélicos sofre um preconceito muito grande na nossa nação. O humorista que se diz cristão, que se diz irmão, ao invés de defender o evangelho de Cristo, ele falou, não, mas é que tem muito cristão que falta amor, que fica julgando os outros, que fica apontando o dedo. Irmão, para com isso. A Bíblia diz assim, com homem não te deitarás. Você fica apontando o dedo. A Bíblia diz isso. Adultério é pecado. Quando você trai a tua esposa, é pecado. Está apontando o dedo. A palavra do Senhor diz, ao meu povo ensinarão a diferença entre o santo e o profano. Porque no céu não entra pecado. No céu não entra profano. E alguém diz assim, mas é que eu não consigo assim ser tão santo. Pois a palavra do Senhor acredita que sim, porque ela diz, sede santo como o santo é o Senhor vosso Deus. Sede perfeito como perfeito é o Senhor vosso Deus. Aleluia. Aleluia. Igreja amada do Senhor Jesus,
Eu tenho inúmeros sermões, estudos. Esse estudo aqui é o estudo 606 que eu tenho feito. E eu poderia falar para você e ministrar nessa noite que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Eu poderia pregar para você nessa noite que o teu Deus é o Deus que derruba muralhas. Eu poderia pregar para você que o teu Deus é o Deus que abre prisões. Eu poderia pregar para você que o teu Deus é o Deus que levanta o doente. Tanta coisa, mas o Senhor falou ao meu ouvido e disse: diga para a minha igreja, olhai para mim, porque há o princípio de dores. Aleluia. No mundo que vivemos não há mais espaço para a sã doutrina. O que é imoral é aplaudido nas praças, nas ruas e nas redes. O que é imoral, irmão, o que é nojento, o que é contrário à palavra de Deus é aplaudido de pé, é pregado e apregoado em todos os lugares. Mas a palavra de Deus é tido como hipócrita e é sufocada. E eu vou dar um exemplo para você. Eu já falei isso, mas vou falar de novo. Recebi no Face da igreja um comunicado. O seu conteúdo é violento, promove a violência. Por isso, o seu vídeo será retirado das redes, da nossa plataforma. E eu fui ver qual era o vídeo que foi retirado da nossa plataforma. Sabe qual que é o vídeo que foi retirado? Um vídeo em que eu falava sobre o arrebatamento da igreja. O vídeo falava quando Jesus vai voltar. Aqui hoje aqui eu estou até pegando um pouco mais pesado, mas não estava falando de santidade nem nada disso. Eu estava falando simplesmente quando seria a época que Jesus vai voltar. Foi cortado. Ali no Continente, mandei um Continente Shopping aqui, mandei um recado lá. Eu quero colocar no telão um videozinho da nossa igreja. A mulher falou, vai custar tanto. Eu falei, maravilha, vamos fazer. Ela me manda o vídeo. Mandei o vídeo. O vídeo era o seguinte: o apóstolo Joabe orando aqui pelas pessoas. Algumas pessoas caíram na hora da oração pelo poder de Deus. E havia uma música tocando atrás, que a música diz assim: digno de glória e honra, mas em espanhol. E a moça me respondeu, depois que ela assistiu o vídeo, ela falou: moço, eu passei aqui para a nossa diretoria, não pode, a gente não vai poder passar esse vídeo porque é muito apelativo. Eu falei, como assim apelativo? Não, é muito apelativo esse vídeo e a música também está muito apelativa. Eu falei, mas aí nem passa a música. Aí é só as imagens. Eu coloquei música porque vai aqui para nossas redes sociais. Ela falou, é verdade, pois é. Mas o que a gente pode colocar é só o nome da igreja e os horários de culto. Irmão, você pode entrar nas redes e você pode cantar. Eu sei, porque quando eu canto um louvor na rede, olha, vai longe as minhas canções. Mas quando você prega ou você demonstra o poder de Deus, um enfermo sendo curado e dando testemunho de cura, um possesso sendo liberto, então ali é fechado. Princípio de dores. Querem calar a boca da igreja. Olha para quem está do seu lado e diga, mas eu e você não nos calamos. Eu e você não nos calamos. Não nos calamos. Eu e você nós vamos falar que Jesus cura, salva, liberta e batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Só vencerá, irmãos, aquele que estiver olhando para Jesus. Só vencerá aquele que estiver disposto a pagar até mesmo com a sua vida para não negar a Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Sabe como que você vai vencer? Olhando para Jesus.
Quando você olha para Jesus, você vê que Jesus suportou a cruz, suportou a afronta dos pecadores, e você, como discípulo de Jesus, olha para a cruz de Cristo e você suporta as afrontas. É comum os nossos adolescentes, os nossos jovens, chegarem pedindo socorro. Pastor, tem uma professora, tem um professor que está fazendo assim, assim na sala de aula. Professor que fica mandando beijinho, que fica rebolando, chamando os meninos disso, menino daquilo. Irmãos, nas nossas salas de aula, e nós precisamos nos posicionar, irmãos. A gente precisa ser firme e dizer: Senhor Jesus, ajuda-nos. Senhor Jesus, socorre-nos. Sua mente deve estar firmada em Jesus. Os seus pensamentos firmados em Jesus. Porque quando os teus pensamentos estão firmados em Jesus, as tuas palavras serão como as de Jesus e, consequentemente, os teus atos serão como os de Jesus. Agora deixa eu dizer algo para você, igreja. Presta atenção. Todos nós somos vaso. Então, quando o irmão te chama de vaso, não se sinta a cereja do bolo. Todos nós somos vaso. Eu e você somos vaso. Agora presta atenção. Você não é o que você quer ser. Você é aquilo de que você se alimenta. Você quer ser uma boa pessoa? Você quer servir ao Senhor? Você quer ser discípulo de Jesus? Você quer representar Jesus? Mas você só pode ser discípulo de Jesus dependendo do que você se alimenta. Se você se alimentar de coisas ruins, é isso que você vai transmitir. Está compreendendo, irmão? Aquilo a que você se expõe, é a isso que você vai se tornar. É essa pessoa que você vai se tornar. Uma pessoa exposta à violência termina sendo violenta. Uma criança exposta numa família que são músicos, que tocam, que cantam, essa pessoa, esse menino, essa menininha vai gostar de cantar, de tocar. Mas uma criança exposta a uma família violenta, ela se torna um adulto violento. Uma pessoa exposta diariamente à palavra de Deus será como Jesus. A que você tem se exposto? Alguém diz assim para mim: pastor, eu só consigo ir na igreja no domingo, porque eu trabalho muito. Deixa eu contar uma novidade para você. Não é só você que trabalha muito, e nem é só você que levanta cedo. 99,99% desse povo que está aqui trabalha muito, ganha pouco e levanta cedo e diz assim: vou estar no culto quarta, vou estar no culto domingo, vou estar na reunião de oração, porque eu quero me expor à palavra de Deus. Alguns mais velhos dizem assim: é que eu já conheço a palavra, eu já sei, eu já estou firmado. Deixa eu dizer algo para ti: o azeite envelhece e fica rançoso. Por isso o Senhor fala de azeite fresco. Buscar óleo fresco, azeite fresco sobre a tua cabeça. Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça e sejam sempre alvas as tuas vestes. Olha para o irmãozinho que está do seu lado e pergunta para ele: você é crente domingueiro? Então você é crente porcelana. Eu sou copo de extrato de tomate, todos os dias na presença do Senhor. Todos os dias na presença do Senhor. Aleluia. Olha só, irmãos. Suportar a cruz de Cristo, é suportar o escárnio dos incrédulos e dos que se dizem irmãos, mas negam as Escrituras. Desprezar a afronta do inimigo
é desprezar o ataque do inimigo nas nossas finanças, na nossa saúde física e emocional. Escuta o que eu vou dizer para ti, querido. Quando o inimigo ataca as suas finanças, é porque ele quer que você desacredite de Deus. Alguém pode dizer assim: não, eu não tenho problema nas minhas finanças porque eu sou organizado. Não, meu querido, deixa o tempo passar. Deixa o tempo passar. Deixa. Você vai entender o que eu estou te falando. Você pode ser super organizado, mas por mais organizado que você seja nas suas finanças, eu não estou falando para você não ser. Você deve ser. Mas chega um dia em que às vezes, talvez, você adoece, ou um filho adoece, e você vai ter que ir para o hospital e não vai poder atender lá no teu trabalho, e te manda embora. Ou se é o teu negócio, quando você voltou, o teu negócio desandou. Sofreu um acidente e não pôde trabalhar. Irmãos, bola de neve. Finanças é uma bola de neve. Se esse mês não funcionou muito bem a coisa, você tinha uma reserva porque você era organizado. No segundo mês acabou a reserva. Ah não, eu tenho reserva para 3 meses, então você é fera. Mas depois de 3 meses está no problema também. E aí, qual que é o objetivo disso? Fazer com que você desacredite do teu Deus. Irmão, quando o inimigo ataca a tua saúde, nunca pense que Deus mandou uma enfermidade para você. Deus não mandou enfermidade para você. É o inimigo das nossas almas que ataca o nosso corpo. Nunca se revolte contra Deus dizendo: Deus, por que aconteceu isso? Aconteceu porque o inimigo nos ataca, mas o nosso Deus nos cura. O nosso Deus nos sara. O nosso Deus restaura. Se é para ficar nervoso com alguém, fica nervoso com o inimigo e diz assim: sai da minha casa, sai da minha família, sai das minhas finanças, sai da minha saúde, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Ai pastor, mas o senhor nunca fica doente? Eu fico doente porque o inimigo ele é um abelhudo, ele é um intrometido e ele vem e toca, mas eu digo: tu vai sair porque Jesus lá na cruz já levou as minhas enfermidades. Aleluia. Junto, igreja. Todo ataque contra nós é para que desacreditemos do Senhor. Hebreus 12:2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Não desista, irmão, presta atenção. A palavra está dizendo que nós ainda não combatemos contra o pecado. Quando nós olhamos para os pecadores que nos afrontam, que se levantam contra nós, que se levantam contra a nossa casa, irmãos, o problema maior não está lá. O problema maior não está lá fora. O problema maior está aqui dentro. A nossa luta maior é contra a nossa própria carne. Não é o meu inimigo lá de fora, não é o vizinho, não é o amigo que convida para as coisas erradas que vai nos destruir. É o que está aqui dentro. Somos nós. Quando nos inclinamos para as coisas da carne, quando nós dizemos: ai, não sei, parece que não adianta servir ao Senhor, parece que Deus não está me respondendo, parece que Jesus não está me ouvindo, e nos enveredamos para o caminho do mal. Esse é o perigo. Irmão, olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia, louvado seja Deus. Romanos 8:5, versículo 9, diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 5, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito.
Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pergunta para você, não precisa responder, só analisa a tua vida. Você está continuamente inclinado para as coisas da carne ou para as coisas do Espírito? Para onde você se inclina? Quando você liga as redes sociais, para o que você se inclina? Quando você vai assistir um filme, para o que você se inclina? Quando na tua roda de amigos, para que lado você se inclina? Falar de mulher, contar piada suja? Falar de bebedeira? Ou você se inclina para as coisas de Deus? Falar que Jesus Cristo é bom, que Jesus Cristo restaura, salva, perdoa, que Deus foi maravilhoso contigo, contar os teus testemunhos, convidar para vir na igreja, convidar para a oração. Para o que você se inclina? Ai, eu não gosto de igreja, eu me canso de igreja. Ai, eu vou ler a palavra, me dá sono. Mas quando eu assisto o filme eu fico bem ligado. Para o que você se inclina? Olhando para Jesus. Igreja amada, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Louvado seja o Senhor. Se os seus desejos estão continuamente inclinados para as coisas da carne, prostituição, pornografia, bebidas, boates, prazeres mundanos, infelizmente, você está inclinado para as coisas da carne, e quem está inclinado para as coisas da carne não está inclinado para Deus, e há inimizade entre Deus e você. Tem alguém inclinado para as coisas de Deus aqui? Amém? Porque eu fiquei até assustado, porque todo mundo assim. Nós éramos uma família grande, quando mamãe ia corrigir um, todos os outros ficavam assustados. Eu acho que está meio assim hoje. Aleluia, aleluia. Olhai para mim, diz o Senhor. Tiago capítulo 4 e o versículo 4. Alguém estava pensando assim, agora o pastor está pegando pesado, então vamos ver o que diz o apóstolo Tiago aqui. Tiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros. Eita, já chegou rasgando, irmãos. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Leicai deremassúria. Adúltero é algo que foi adulterado, alguém que adulterou. Irmãos, eu estou com uma água pura aqui. Se eu colocar um pouquinho de coca, é uma água adulterada. No céu vai entrar santo, separado, purificado pelo sangue de Cristo. E o apóstolo Tiago continua dizendo assim, vós de duplo ânimo. O adúltero é a pessoa de duplo ânimo.
Tem ânimo para vir na casa do Senhor, mas tem ânimo para ir na boate. Tem ânimo para ouvir uma mensagem nas suas redes sociais, mas tem ânimo para assistir o que não é para assistir. Tem ânimo para escutar canções que invocam o nome santo do Senhor, mas tem ânimo para escutar o que não é para ouvir. Tem gente que chega na igreja e canta bem motivado. Entra na minha casa, oh Jesus. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura. E canta. E aí quando chega em casa coloca lá, e se a casa cair, deixa que caia. Hoje eu vou amanhecer na gandaia. Duplo ânimo. Invoca o Espírito de Deus e invoca demônios. Não se engane. Invoca demônios. Ah não, é só uma música. Não existe. Ou é de Deus, ou é do inimigo. E você é o vaso. E eu te pergunto, do que você tem se enchido? Do que é que você tem se enchido? O Senhor Jesus pergunta para você nessa noite: tem olhado para mim? Ou você tem sido uma pessoa de duplo ânimo? Olha para mim e olha para outras coisas. Tem gente que só se lembra de Jesus no domingo. Ah, hoje tem culto. E tem outros que vão além. Vou no culto porque senão o pastor vai achar que eu sumi. Não, eu não achei, tenho certeza, mano. Você sumiu, você só aparece no domingo. Se aparece. Tem outros que eu ligo. Eu queria trazer muitas pessoas hoje, liguei para vários irmãos, liguei para jovens, para adultos, para velhos, liguei e falei, ô meu irmão, ô minha irmã, e aí, quero ver você na igreja. Não, pastor, vou estar lá, não vou nada. Não sei se fico assustado que a palavra pega, mas a verdade é que a palavra do Senhor diz que eu vou dar conta da tua alma. Você já parou para pensar que situação difícil a minha, irmão? Já parou? Vai chegar o dia que o Senhor vai perguntar, onde é que está o pastor Nildair? Porque hoje o pastor Nildair está aqui. Onde é que está o irmão fulano? Onde é que está o irmão Aldo? E eu quero dizer, está aqui. Quem é que quer morar no céu? Tira o adultério da tua vida. Alguém diz assim, não, mas eu não adultero. Não, mas não é só isso. Adultério é quando você adultera a tua vida, a tua palavra, o jeito que você fala as coisas de Deus e fala as coisas do mundo. Fala de Deus e conta piada que não é para contar. Fala de Deus e faz fofoca. Fala de Deus e fala mal do teu irmão. Fala de Deus e fala mal da tua sogra. Agora pegou geral, irmão. Amém, igreja. Louvado seja o Senhor Jesus. Versículo 9 diz assim, Tiago capítulo 4, versículo 9: senti as vossas misérias e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmão, senti as vossas misérias. No nosso estudo nós vamos chegar à igreja que nós estamos vivendo hoje. É a igreja que pensa que é rica. Nós estamos vivendo essa fase da igreja, a última igreja antes do arrebatamento. Pensa que é rica, pensa que tem Deus, pensa que tem poder de Deus, mas a palavra diz, e não sabes que é pobre nu. Nós estamos vivendo essa igreja. Diz assim, senti as vossas misérias. Coisa terrível, irmão, é quando você não sente a miséria em que você está. Quando nós estivemos lá em Joanesburgo, numa comunidade chamada Dipsolut, cova profunda, pelo nome você já deve imaginar como é que é aquilo. As casas de 2x3, chão batido, chapa de ferro,
nos lados e em cima, não tem banheiro, não tem energia elétrica, mais de 200.000 pessoas morando naquele lugar, os corredorzinhos estreitos para você passar entre uma casa e outra. Eles não sabem a situação que estão, não sabem. Aquela criançada correndo, está tudo normal, porque eles não sabem a miséria em que estão. E muitas vezes, dentro da casa do Senhor, tem gente que pensa que está tudo bem, mas está tudo errado na sua vida. O apóstolo ministrou ontem, e eu assisti um pedacinho da sua mensagem, e o título era: o perigo de achar que estás salvo. Você acha que está salvo, porque você ouve uma mensagem, melzinho na chupeta. Você ouve uma mensagem, Nutella. Deus te ama, Deus te ama, Deus é amor, Deus está... o sangue de Jesus te perdoa de todo pecado. Tudo é verdade, porém não te mostra o outro lado. Deus é justiça, Deus cobra, Deus açoita e Deus lança no inferno. Hoje o Senhor te convida a olhar para Ele e dizer: eis-me aqui, meu Senhor Jesus. Um dia eu estava viajando com o pastor Nildair, reverendo, e me chamou a atenção que ele falou assim: Nai, a coisa mais terrível vai ser para aquela pessoa que no piscar de olhos achar que chegou no céu, mas não foi arrebatado. Coisa mais terrível vai ser no dia do arrebatamento, olhar para o lado e ver que a esposa sumiu. E ele vai perguntar: ué, onde é que está? Corre no banheiro, corre, não está. Liga a televisão e a notícia é: de todas as partes do mundo desapareceram pessoas. Irmão, é sério demais, é sério demais. O Senhor Jesus, Ele deixou a parábola das virgens, e Ele usa 10 virgens, Ele diz 5 eram prudentes, 5 loucas. Diga comigo, irmão, virgens. Sabe o que é virgem? É que não se contaminou, ou não teve ainda contato com o homem. E quando fala da igreja de Cristo, está falando da igreja que não teve contato com o mundo. Você não bebe, você não fuma, você não tem vícios. Quem sabe tudo isso que eu falei, você diz: graças a Deus não tem nada disso acontecendo na minha vida. Virgem, porém louca. Pastor, o que é isso? Não leva azeite na tua vida. As virgens prudentes tinham azeite, e à meia-noite ouviu-se um clamor: eis aí o noivo. Porque todas haviam tosquenejado. No princípio, as igrejas, nós, irmãos, que fazemos parte da igreja de Cristo, todas tosquenejaram. Sabe, está todo mundo, aquele crente, parece que está dormindo, que não está percebendo o que está acontecendo. Presta atenção, igreja. Parece que não percebe o que está acontecendo. Não percebe que estão no princípio de dores. No princípio, as portas do arrebatamento. O Senhor Jesus disse: como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. E eu vou perguntar para você: comer é pecado? Não. Beber é pecado? Não. Casar é pecado? Não. Dar-se em casamento? Não. Ele diz: e não se aperceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Não eram pessoas pecadoras,
Eram pessoas que não estavam apercebidos do dilúvio. E quando ele dá o texto das virgens, é a mesma coisa. Virgens, porém sem azeite, desapercebido. Como é que tem sido a tua vida, irmão? Como que tem sido a tua vida? Tu levanta pela manhã na segunda-feira, lembra que existe um Deus? Quando você chega no teu trabalho e tem aquela perversa que chega para você e diz assim, que perfume cheiroso. Você lembra que você esteve no culto no domingo à noite? Ou você já entra na onda e diz, você também está tão linda hoje. Não, pastor, mas é só amizade, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, você é virgem louca. Não vai subir. Chega na roda de amigos, está todo mundo virando caneco. Aí o camarada oferece para você diz, não, só para fazer desfeita. Não, é vergonha de dizer, eu não bebo porque eu sou crente em Jesus Cristo. Aí você diz, não, é que eu não tenho força. Quando soar a última trombeta, todos os que estão aqui, se você subiu, glória a Deus, mas se você não subiu, você vai lembrar a voz do teu pastor dizendo, o teu Deus diz para você, olhai para mim e sereis salvo. Aleluia, aleluia. Você é crente, irmão, você é salvo em Jesus. Os louvores que você escuta na tua casa tem que louvar e exaltar o nome dEle. Os filmes que você assiste tem que ser filme de bênção. Aleluia, aleluia. A tua vida tem sido purificada ou você está... Não, ele está longe mesmo, filho. Ou está vivendo uma vida de adultério. É de Jesus e é do mundo, duplo ânimo. Juventude, é de Jesus, juventude? Ô juventude amada, fala para você, viu? Vocês são a minha alegria. Porque quando se ora o fogo cai aqui no meio dessa juventude. Eu digo, Jesus, obrigado. Quando chega a terça-feira, nós temos um grupinho aqui, aprendendo a palavra de Deus. Terça, quarta, quinta, aprendendo a palavra de Deus. Quem estuda de tarde está pela manhã, quem estuda de manhã está pela tarde, aí aprendendo a palavra. Eu digo, Senhor, alguns nós vamos levar para o céu. Alguns nós vamos levar, Senhor, nessa cidade. Leihai, delemassúria. Eu pergunto a você hoje, onde é que está o teu parente, onde é que está o teu filho? Aleluia. Eu fiz um desafio para você no domingo passado, trazer alguém para Jesus. Talvez você não tenha conseguido, mas eu espero do fundo do meu coração que você tenha se esforçado para trazer uma para Cristo, trazer uma alma para Jesus. Aleluia. Olha para quem está do seu ladinho e diga para ele, Jesus diz para você hoje, olha para mim. Aleluia. Mateus capítulo 7, versículo 13. Você que já está cansadinho de ficar sentado, fica tranquilo que o pastor já está terminando, viu, irmão? Mateus 7, 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. A porta que leva à vida eterna é estreita e poucos há que a encontrem. Poucos. Irmão, você hoje
Hoje eu afirmo para você, você está diante da porta estreita. Amado irmão, irmã que está me ouvindo aqui, e você que me assiste pelas redes sociais, hoje você está diante da porta estreita, da porta que te confronta, da porta que diz para você, isso é pecado, isso Deus não se agrada, isso é inimizade, olha para mim e receba a salvação. Alai, delei, calai, delema, súria. Aleluia, o Senhor está olhando e está te chamando. Entra pela porta estreita, acautelai-vos dos falsos profetas, lugares aonde diz, não tem problema, não tem problema, não tem problema, tem problema sim, tem problema sim, a porta é estreita, é apertado, é difícil. Emanuel, toma cuidado, irmão, com palavras que massageiam o teu ego, com palavras que te jogam para cima. Toma cuidado, porque o caminho é estreito. No céu só entra salvos, lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Quero refazer essa última leitura desse versículo contigo. Hebreus 12 e 2. Hebreus 12 e 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Amém. Irmãos, olhando para Jesus, quando a palavra diz autor, significa que foi criado. O Senhor criou a fé. Você só pode vencer o mundo pela fé. A palavra diz, a fé, o que vence o mundo é a nossa fé. O que vence o mundo é a nossa fé. Só vai vencer o pecado quem tiver fé em Jesus. Quem crer na palavra dele. Só vai vencer, irmãos, porque essas palavras, irmãos, que eu estou trazendo hoje, só por cima, só uma pinceladinha, isso aqui é totalmente contrário à visão do mundo. Um dia eu ministrei falando contra a fornicação. Sexo antes do casamento é pecado, Deus não se agrada. E tinha um jovem na igreja que o Senhor o tinha abençoado grandemente, prosperado grandemente nos seus estudos. E terminou o culto, ele veio e falou assim, pastor, eu gosto muito do Senhor, amo a Deus, mas isso que o Senhor falou não tem nada a ver. Eu falei, como que não tem nada a ver? Ele falou, não, isso aí é coisa passada, pastor. Sexo antes do casamento é pecado, o senhor não deve mais nem pregar isso aí. Eu falei, meu filho, o que você pensa, o que você deixa de pensar, não importa. Importa o que está na palavra de Deus. Importa o que está na palavra de Deus. O Senhor diz, eu, o Senhor, odeio o divórcio. E aí questionaram a Jesus, ô Jesus, o que o Senhor diz? Pode divorciar, pode dar carta de divórcio, porque Moisés deu carta de divórcio. Jesus diz assim, deu por causa da dureza do vosso coração, mas no princípio não foi assim. E aí você olha para os pastores de hoje, separou, casou com outra, separou, pegou uma mais nova, não gostou, pegou uma mais novinha, os pastores. E você vai escolher um líder desse para a tua vida? E alguém aqui está dizendo assim, ai pastor, mas é que eu já divorciei, já casei de novo, e agora já tem outra mulher. Então permaneça com a que você está. Permaneça com essa que você está. Ai pastor, mas é que eu já perdi o amor. Rapaz, não é o amor, o que você perdeu foi a paixão. A paixão, irmão, passa rápido. Amor é permaneça. Amor é amor a Deus, irmão. Se você tiver amor a Deus, a tua família vai subsistir.
Se você tiver amor a Deus, a tua família vai permanecer de pé. A tua casa vai permanecer de pé. Se você tiver amor a Deus, você estará firmado na rocha que é Jesus. Aleluia! Aleluia! Ministério de louvor esteja aqui, queridos. Quero cantar um louvor juntamente com a igreja. Fica de pé, povo do Senhor. Os presbíteros já estejam aqui, pastor Alfeu, pastor Leandro, estejam ungindo as mãos do presbitério. Aleluia, aleluia. Aleluia. Muito em breve vai sair uma notícia.